Pai do Natan, do Nicolas e da Nathalie, o marido da Miriam, coordenador da UMADESP. Sabe o que é a UMADESP? É a União da Mocidade das Assembleias de Deus de São Paulo. Está organizando o que é considerado um dos maiores congressos do Brasil. Meu amigo Adilson Gonçalves. Paz do Senhor, pastor Elias. Satisfação recebê-lo aqui. Que Deus possa te abençoar. É o maior? É o maior congresso de jovens do Brasil. É o maior congresso. Hoje nós temos aí mais de 12 mil jovens exclusivamente da cidade de São Paulo. Eu vi que é uma correria louca, né? Coisa de doido, coisa de doido. E gente chegando, gente saindo. É uma estrutura tremenda, muita gente trabalhando, muita coisa acontecendo, a igreja lotada e a coisa acontecendo, tem que acontecer. E é um congresso para a capital ou a ideia é o estado de São Paulo? A UMADESP em si, o nome UMADESP é Estado de São Paulo, União da Mocidade da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Esse congresso nós recebemos caravanas de todo o estado, mas ainda falta muita gente se aproximar, falta muita gente se chegar. Então literalmente hoje os jovens que participam, o louvor e as outras coisas envolvidas é São Paulo capital. Entendi. Claro, caravanas de todo o estado a gente recebe. Há um projeto, há um sonho de o estado participar? Sim, sim. Porque eu vi também gente de outros estados até aqui. Sim, nós temos gente da Bahia, nós temos gente dos Estados Unidos que vieram exclusivamente para o congresso. Nós temos aqui dois jovens que estão aqui exclusivamente para o congresso. Eu percebo também que é um púlpito importante, né? Passam grandes pregadores, pregadoras. Se ocupar o púlpito em que o bispo Samuel Ferreira ocupa, isso é algo maravilhoso, algo muito grande. Mas vamos falar um pouquinho de você até a UMADESP. Eu te conheço já há um tempinho. Você tem quanto tempo de ministério? Ministério? Eu comecei no ministério em 1999. Então, como o quê? Como o primeiro dirigente, minha primeira igreja. A primeira igreja que eu dirigi foi em 99. Mas você tem uma história antes disso. Sim, sim. Como líder de jovens, eu comecei em 97. Você foi criado na igreja? Não. Não. Você vem para o evangelho já o quê? Eu vim para o evangelho em 89. Você tinha que idade, mais ou menos? 89 eu estava com meus 17 anos. Então seu final de adolescência e juventude é na igreja. Eu aceitei Jesus em uma igrejinha simples, num bairro chamado Varginha, no interior do estado de São Paulo, próximo a Marília. Quem conhece Marília vai entender. Uma igreja no sítio. Aceitei Jesus, fiquei um período lá. Quando você entra para o evangelho, como dizem aí no mundo, quando você vira crente, você já imaginava isso? Porque eu, por exemplo, até por ser filho adotivo de pastor, quando eu via alguém no altar, pregando, ministrando, eu dizia para mim, é isso que eu quero para a minha vida. Quando você entrou para o evangelho, lá com seus 17 anos, você imaginava assim, eu quero liderar, eu quero influenciar pessoas, ou foi... Na realidade, o grande sonho de toda pessoa que se converte, principalmente do jovem sexo masculino, ele quer ser pregador, né? A princípio, o desejo era falar, era pregar. Tanto que naquela época eu lembro das fitas cassetes, grandes fitas do Napoleão Falcão, grande inspirador de grandes ouvir aqui. Nossa, os Cavaleiros do Apocalipse. Quem nunca ouviu? Os Cavaleiros do Apocalipse. Quem nunca imitou? O Napoleão Falcão. Então era um grande sonho. Literalmente era um grande sonho de ser um pregador itinerante. E como que você vai parar na frente da galerinha? De repente foi meio que a necessidade da igreja local? Na verdade, uma história se começa, líder de jovens de congregação, e depois passei a coordenar uma regional em Campinas com 15 congregações. Depois disso, no ano de 2000, a convite do bispo Samuel Ferreira para estar no campo de Campinas, na liderança dos jovens da sede de Campinas. Então você seguiu toda uma trajetória de liderança. Sim. Liderou seu grupinho, aquele grupinho da congregação, depois liderou de regionais e etc. Primeiro eu fui liderado. Depois de liderado, comecei como regente de jovens. Que legal. Eu regi jovens. Você foi aquele regente da regente de jovens. Mas você manja de música assim? Não sabia? Nada, mas eu fazia os barulhos. Eu fazia um barulho e a galera vinha junto. Eu tenho um amigo que eu perguntei para ele, o que você já fez na igreja? Ele falou, até reger as irmãs. Porque o regente faltou, eu fui lá. Não, mas essa é uma situação
que eu vejo mais no sistema assembleano, independente de qual cor que é a sua placa aí, Belém, Ipiranga, Madureira, Perus, enfim, seja qual for a sua cor de bandeira, mas um nomezinho lá, Assembleia de Deus, esse é um fator que eu vejo muito no meio assembleano. Sim. O cara aceitou Jesus no sábado, domingo ele já quer sentar com um grupinho, porque tem um grupinho para recebê-lo, né? Existe uma escola. A Assembleia de Deus é única com departamento de crianças. Quando eu digo departamento, não que as outras não tenham, mas é o departamento infantil que se apresenta no culto, é o departamento de adolescentes, departamento de juniores, jovens, varões, irmãs, e aí é coreografia, aquela coisa toda que às vezes é aquela situação que a gente sabe que num culto, 1 hora praticamente, são só apresentações, mas daí se surgem grandes líderes. Na Assembleia de Deus tem-se essa ideia de formar alguém para a liderança, né? Por exemplo, se você é adolescente, tem um grupinho de adolescentes, se você é jovem, se você é senhora, varões, etc e tal. Então parece que há uma tendência no meio assembleano, desde sempre, de que você tem que fazer alguma coisa para Deus, né? Sim. Você não está ali para participar do culto. Tanto que no meio assembleano eu não ouço a palavra frequento a Assembleia de Deus de tal lugar, não. Eu sou membro da Assembleia de Deus. Tem gente que diz que é membro de banco, o assembleano não. O assembleano é membro da Assembleia de Deus, porque membro de banco é o prego, é a madeira. Nós somos membros da Assembleia de Deus. Que legal. Ó, um grande abraço para você, de todas as denominações, mas o nosso carinho hoje para todos os assembleanos do Brasil. Foram criados aí, lá desde o grupinho Cordeirinhos de Jesus. O céu foi tudo, né? Meu Deus do céu. E aí, de repente, você vem para a capital e recebe do bispo Samuel Ferreira o desafio da UMADESP. Como é isso? Na realidade, por exemplo, em Campinas, foram 13 anos. 13 anos liderando a UMADC, que é o grupo de jovens geral do campo de Campinas. Nós lideramos lá de 2000 a 2013, com o nosso bispo vindo para São Paulo em 2006, 2007, ele começou o grande trabalho aqui. E com a nossa vinda agora, o ano de 2017, finalzinho de 2017, nós chegamos em São Paulo. Na verdade, a UMADESP é bem maior que você, né, Adilson? Sim. Você está dando continuidade a um trabalho que já existe. A UMADESP, esse congresso agora é o 27º congresso. 27º. Grandes homens já passaram por aqui. Sim, liderando, coordenando. Grandes lideranças, pastores hoje que são pastores presidente de campo, já foram líderes da UMADESP hoje. Entendeu? Qual que você acha, falando no contexto geral, qual é hoje? Eu acho que a pergunta deveria ser quais são e não qual é. Quais são os maiores desafios, assim, no sentido geral, da Igreja Evangélica Brasileira com relação à juventude? Já melhoramos muito, mas os desafios são muitos. Quando você diz já melhoramos muito, melhoramos no quê? Ou seja, no que éramos ruins? Você vai concordar comigo que lá atrás, há 10 anos, 15 anos atrás... Na verdade, então, você vê que houve um rompimento da religiosidade. Sim, quebraram-se paradigmas, barreiras foram quebradas. Hoje nós temos várias pessoas, vários jovens em vários aspectos da sociedade, e com isso foi dando abertura para que os jovens pudessem participar e ter uma graça, como que eu posso dizer, poder servir a Deus com um pouco de liberdade. Eu chego hoje como pregador nos congressos, eu vejo coreografia, teatro, etc e tal. Você vê isso como positivo? É só saber fazer direitinho? Ministério de dança, ministério de teatros e outros ministérios que têm surgido. Nós temos aí, por exemplo, pessoas que, ministério de teatro, por exemplo, que é o Giovanni Si, que arrebanha multidões. E as nossas igrejas... E com respeito, né? Não é um bando de meninos que juntaram para fazer, é um ministério. Eles respeitam o altar, eles respeitam pastores, eles respeitam todos. E isso é um exemplo para a nossa juventude atual. Porque hoje nós não pregamos mais o evangelho como antigamente. E você é desse tipo de líder que apoia essas iniciativas? Hoje em dia tem o tal do evangelismo móvel. A galera vai pro shopping e começa a cantar lá na praça de alimentação. O menino pega uma cruz e sai atravessando a faixa de pedestre. Você gosta desse negócio? Você acha que esse é o caminho? Eu amo essa inovação, tanto que todas as igrejas que nós pastoreamos, tudo que é inovação para o jovem nós permitimos, sempre dentro da liberdade, não trazendo a libertinagem, o respeito ao altar, respeito com o público, respeito às pessoas. Aí que é o detalhe, até para você que é pastor que está do outro lado, ou você que lidera um grupo,
Você ouve uma conversa dessa, dá a impressão que a gente está falando assim, libera tudo, liberou geral. Existe um fio, uma linha, né, Adilson, entre essas inovações benéficas e a coisa que vem para estragar também. Sim, né? Como que o pastor, fala com ele aí, o pastor, como que ele consegue dosar isso? Como ele consegue olhar para o grupo de jovens e falar, opa, isso aqui vai dar problema? E como ele consegue olhar e falar, esse é um mover de Deus? Eu vejo o seguinte, primeiro de tudo, o pastor ele tem que capacitar a sua liderança. Ele capacita como? Com exemplos. Quando você tem a sua liderança que te observa, a sua maneira de tratar as pessoas, sua maneira de conversar com os jovens. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós somos pastores de sentar com jovens, conversar com jovens, estar diante deles. E quando você dá liberdade, ao mesmo tempo você dá liberdade, mas você participa. Porque o grande problema hoje de muitos líderes, você que está me ouvindo, é que você manda fazer e você não acompanha. Você manda fazer, mas você não está junto. Você não está na consagração, você não está no ensaio. Eu já ouvi coisas do tipo assim, eu não gosto, não permito os jovens irem, já ouvi de pastor, né? Não permito os jovens ir fazer apresentação lá na praça, porque chega lá as meninas ficam agarrando os meninos. Se você tivesse lá, eles não ficavam. Não ficariam. Se o pastor acompanha, o pastor é um símbolo de autoridade. Por mais que seja, eu conheço vários pastores jovens e pastores de maior idade, ou seja, anciões. Sim, sim. Pastores acima de 60, acima de 70, que o espírito dele é um espírito jovem, ele acompanha o jovem em tudo. É uma juventude, você vê um jovem sadios, você pode observar. Igrejas em que o pastor está mais próximo dos jovens, a esposa está mais próximo dos jovens. Nós temos pouco caso de fornicação, nós temos poucas quedas, poucas pessoas que se relacionam com pessoas do mundo. Estão acompanhando, né? Por quê? Sendo acompanhados. O pastor passa a ser o referencial deles. O grande problema hoje na igreja é que muitos pastores deixaram de ser referencial para o seu jovem. Eu vejo que quando você toca nesse assunto, você fica até nervoso, hein, cara? Tem uns camaradas aí que a gente tem que... Se a gente pudesse, a gente pedia para Jesus 2 minutos, mas não dá para pedir, né? É meio até irritante, né, Adilson? A galera quer Deus, tem sede de Deus e você não abraça. Não... A Bíblia diz que o jovem é forte. Quem tem força faz as coisas, mas como que ele vai fazer se o líder dele, se o pastor dele amarra ele, engessa ele? Há um versículo bíblico, eu não lembro onde está escrito agora. Quando a gente for editar o vídeo eu lembrar, eu vou colocar aí, mas eu não me lembro não. Eu sou pregador, ele é pastor, mas a gente não tem que saber de tudo também. Não. Mas existe um texto bíblico que diz que para tudo há um tempo e um modo, né? Sim. Um tempo e um modo, ou seja, a fanfarrinha, a orquestra que saía na rua tocando, deu certo para aquele tempo, né, Adilson? Deu certo. Foi o que Deus tinha para aquele tempo. O que Deus tem para hoje é um outro modo, né? Como Deus usava Daniel Berger e Gunnar Wingre. Deus salva, Deus cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Hoje esse discurso já não funciona mais para a nossa época. Outra coisa que eu vejo como, não é nem dificuldade, eu diria, mas eu vejo como desafio, digo para nós os pregadores. Hoje nós temos um público, você tem aí na UMADESP, aí no Congresso, por exemplo, você pegar o microfone e fazer uma pergunta lá assim, quem está fazendo universidade aqui? Metade da igreja. Metade da igreja. Se você perguntar quem já é advogado, quem já é médico... É um novo tempo, né? Sim. É um novo tempo. A época que a situação que o jovem assembleano ele tinha que ser analfabeto, acabou. Hoje nós temos doutores aqui. Isso desafia quem está com o microfone na mão. Com certeza, porque ele está lá, ele está nos acompanhando. Há jovens aí na nave da igreja, que eles são teólogos como a gente. E quando a gente fala, eles sabem se a gente está certo, se a gente está errado. E para quem está assistindo a gente agora, que está em qualquer lugar de São Paulo, hoje é segunda-feira, o congresso termina amanhã? Amanhã, hoje segunda-feira, o congresso termina na parte da noite, né? Nós temos aí o culto que começa a partir das 18 horas e aí termina até a hora que Deus quiser, né? E a terça vai o dia todo? A terça começa a partir das 8h30 e nós também se encerramos lá por volta das 10 horas. Quem tá assistindo a gente agora, que tá... Nossa, lembrei do congresso e agora? Tem inscrição, tem que... Como é que eu consigo sentar lá na frente para ouvir a mensagem? Como eu consigo chegar para participar do louvor? O que ele tem que fazer, Adilson? Madrugar? Tem que madrugar.
Madrugar e teto de camiseta, porque não é uma inscrição, mas é a forma como que as pessoas podem contribuir com o congresso. Adquirindo a camiseta. Tem camiseta ainda hoje, segunda-feira, lá na tem camiseta. Então chega, pega a tua camiseta, corre para dentro. Ah, eu vim para participar do culto da tarde. Chega às 9 da manhã, né? Tem que chegar cedo. Se não chegar cedo, nós temos escalas. Sim. Como a igreja não suporta todos os jovens do campo, nós temos igrejas escaladas, regionais escaladas. Ou seja, a igreja já está praticamente lotada com uma escala. Quem vem após isso, tem que se enfiar no meio ali. Tem que chegar no meio. Tipo mulher do fluxo de sangue. E a única maneira é estando de uniforme. Se ele estiver no meio da multidão, ele aparece com os outros. Entendeu? Que legal. Adilson, muito bom. Deixa o avião passar aí. É avião, é? Satanás manifestou aí. O avião é grandinho. Você é avião? Rapaz, helicóptero. Adilson, muito bom estar contigo aqui. Obrigado pela oportunidade de nos receber aqui nessa correria toda de congresso. Ainda falar com a gente um pouquinho, conversar com a gente. Você é uma inspiração para quem está liderando. Tem gente nos assistindo aí, Adilson, que ele está lá no interior de Rondônia, ou melhor, aí no interior de Rondônia, do Amazonas, do Nordeste, e falar com alguém da capital de São Paulo é para ele uma inspiração. Queria que você encerrasse dizendo para esse rapazinho, para essa mocinha que lidera um grupinho de 20 jovenzinhos no interior, ele não tem dinheiro nem para camiseta, ele tem que fazer pamonhada, galinhada, sorvetada, feijoada para tentar levar um pregador, um cantor diferente da cultura que eles estão acostumados ali. Que palavra que você direciona a essa moça, a esse rapaz, que ele quer impactar a sua geração, mas ele precisa impactar primeiro o lugarzinho ali, o lugarinho onde ele está? Eu tenho uma palavra que arde no meu coração e ela é uma frase. A frase é: vai valer a pena. O nosso trabalho não é vão, Senhor. Eu lá atrás não imaginava que eu estaria aqui. Só que a obediência e a fidelidade, ela nos transportaram para o lugar onde nós estamos. A obediência e a fidelidade, ela nos faz subir escadas. E quando nós subimos escada, Deus, ele nos abençoa e Ele é quem nos faz prosperar. O mesmo Deus que está aqui hoje num congresso com 10 mil pessoas aqui numa Almadesp, Ele está com ela. É o mesmo Deus que eu sinto hoje, é o mesmo Deus que eu sentia na igreja de Tábua, lá no interior. A você que está nos ouvindo, quero dizer para você, se você tem 5, 10, um jovem, você tem uma multidão de jovens, não sei liderança de qual você é, mas eu quero dizer para você, zele desse 1, zele desse 5, zele desse 10, porque Deus vai cuidar. Quando você zelar deles, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família, Deus vai cuidar de você. Faça isso com amor, que Deus vai cuidar com muito amor da sua casa, tá? Fique ciente disso. Deus, quando você chega no altar, Deus não deixa parado. O altar não deve nada para ninguém. Ele vai te levar a lugares altos. O amado vai pregar? A gente vai influenciar a nossa geração, nem que seja um de cada vez. Sim. Valeu, Edson. Deus abençoe. Vem pro congresso, hein? Vem para o Almadesp. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Deus abençoe.